De saída do Flamengo, Everton Cebolinha interessa a vários clubes brasileiros. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta as maiores possibilidades para o futuro do atacante. Te conto também sobre o Galo, confirmando de forma exclusiva pro canal a compra de um zagueiro. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já dá para cravar, o Atlético Mineiro vai comprar Juan Tressoldi. Já faz algumas semanas que dirigentes atleticanos sinalizam com essa possibilidade, mas na manhã dessa quinta-feira, antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do alto escalão do Galo e ouvi o seguinte, abre aspas, o Juan será comprado. Os documentos com o Sassuolo, inclusive, já estão sendo trocados. Só não consegui confirmar com essa fonte qual o valor final da operação pelo zagueiro de 26 anos de idade que havia chegado por empréstimo em agosto do ano passado. Quando o Sassuolo emprestou, ficou combinado que se o Atlético quisesse comprá-lo, precisaria desembolsar 3 milhões e 600 mil euros ou 21 milhões e 300 mil reais. O contrato ainda previa a possibilidade de quitação em 3 anos. Na teoria, devem ter sido essas as cifras da negociação. O Juan Tressoldi, que nos 6 meses finais do ano passado, assim que chegou ao Atlético, disputou 14 partidas, foram mais 29 nesse ano, é hoje o jogador mais regular do sistema defensivo do Atlético, que está passando por reformulações. O Júnior Alonso foi negociado com o time dos Estados Unidos e o Léo Duarte já foi anunciado como novo reforço, e ele chega a partir de 20 de julho. Quais são os clubes brasileiros interessados em Everton Cebolinha? Vale a lembrança de que o Flamengo vai ter a última chance de vendê-lo para tentar recuperar parte do dinheiro investido na janela de julho. Partes interessadas no atacante de 30 anos de idade. O contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro e a renovação de contrato está completamente descartada. Ou seja, ou o Flamengo vende em julho ou assiste o jogador assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para se mudar de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. E aqui vem o grande ponto. O Flamengo, quando o comprou do Benfica, gastou 13 milhões e meio de euros. Na virada de 2025 para 2026, houve a necessidade de indenizar o Benfica em mais 1,5 milhão de euros. Isso estava previsto no contrato. Se o Flamengo não vendesse o Cebolinha até o último ano de contrato, haveria necessidade dessa indenização. Ou seja, o pacote Cebolinha, excluindo os salários, custou ao Flamengo 15 milhões de euros. O fato de estar muito perto do fim do contrato não permite que o rubro-negro sonhe com uma transferência alta. 3, 4, no máximo 5 milhões de euros cairiam do céu para o Flamengo. Mas pro Cebolinha é mais negócio e esperar até dezembro ainda que ele continue como reserva para sair do Flamengo de graça. E aí, em vez dessa compensação de até 5 milhões de euros ser paga ao Flamengo, quem recebe toda essa grana diluída, como luvas, ao longo de um novo contrato é o próprio jogador. Cebolinha, que soma 22 jogos, 3 gols e 1 assistência na atual temporada. Fez apenas 9 partidas no Brasileirão, o que permitiria que ele atuasse por um outro time da Série A. Dá para dizer que o Corinthians e o Cruzeiro são dois grandes interessados no jogador, mas a gente deve ter a definição sobre o futuro do atleta um pouco mais para frente. Cebolinha, que já chegou a jogar e bem pela seleção brasileira, com 25 jogos e 3 gols marcados, caberia no seu clube do coração. Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o atacante de 30 anos de idade, revelado no Grêmio e que no Flamengo nunca conseguiu ser protagonista. A gente se encontra mais tarde. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Tchau. Aí. Esse meio de tabela, às vezes ou outro brigando embaixo. Só pegando uma carona ainda na questão do Atlético. Tem algum avanço pela questão do Lianco? Não. Eu perguntei uma pessoa do São Paulo, né? Porque o Lianco já atuou pelo São Paulo, se teria interesse no retorno, negou categoricamente. O Atlético ainda busca pelo menos uns 3 nomes, né? Falou-se em 4 contratações, já veio uma, deve buscar mais 3 aí no mercado. O Igor Gomes realmente não fica, estão procurando um clube para ele. E a situação do Dudu é indefinida. O Dudu não quer ir embora, o Atlético está com essa dificuldade. O Atlético preservou o limite de jogos do Campeonato Brasileiro, ele tem 12, ele pode jogar por outra equipe. Mas, até o momento, nada até agora de avanço. E acho difícil uma proposta que agrade o Dudu. Ele não quer sair do Atlético. Pois é. Ô Guilherme, e eu acho que hoje o salário está em dia. Hoje está praticamente tudo em dia. Tranquilo, na reserva. Na reserva. E eu acho que o Dudu ele tem consciência. Tranquilo na reserva não, né? Obviamente que ele quer jogar.
Mas aí os Acho que caras ele que mesmo ganham... já largou, HG. Os caras que ganham contratos, a gente já falou isso do Alisson no Cruzeiro. Os caras que ganham contratos longos, com salários altos, eles ficam, na idade que estão, eles ficam confortáveis. O HG, eu acho que no caso do Dudu tem uma questão que é a seguinte, a questão de prateleiras. Eu acho que o Dudu, ele tá entendendo que ele tá caindo vertiginosamente de prateleira. Ele era de uma prateleira quando ele estava no Palmeiras, aí tem a lesão, ele não consegue voltar, enfim, mas ele já vem pro Cruzeiro numa prateleira abaixo, porque ele tinha salário de 2 milhões pra cima. Ele já vem no Cruzeiro numa prateleira abaixo. Ele sai do Cruzeiro como saiu e fecha com o Atlético numa prateleira abaixo. O salário dele caiu novamente. Então ele sabe que se ele sai do Atlético, o salário dele vai cair mais uma vez. E já é um jogador em fase final de carreira, né? Então eu acho que o jogador pensa muito nisso, em prateleiras. E aí ele tem que se apegar ao contrato que ele tem. Não por questão de valores, mas do que se mostrava a carreira do Dudu. Eu considero a contratação do Dudu por parte do Atlético um erro maior, repito, não pela questão financeira, do que o Rony e do que o Júnior Santos, tá? Pra mim tava escancarado que seria isso aí que está sendo. Mas assim, escancarado, com todas as letras. Tá? O Atlético teve ainda a possibilidade de acompanhar aqui dentro do quintal de Belo Horizonte, dele no Cruzeiro, e é por mais de uma questão. Eu tô falando de dentro do campo, porque o fora de campo também tem que contar. Não é isso que os clubes falam? Quando vão trazer um jogador, olha o que ele pode te trazer tecnicamente, mas também em termos de ambiente. Cara, o Dudu, ele foi reprovado nas duas, na passagem dele pelo Cruzeiro, mas o Atlético embarcou. Rony, eu concordo. Júnior Santos... porque o Júnior Santos, você tá por isso que eu fiz questão de separar. Jogador com uma temporada de carreira. Foi um erro que a gente... De idade muito avançada. Que a gente questionou os valores, né? A gente questionou muito os valores da oportunidade. E eu não questionei os atletas, questionei os valores. Muito altos. Altíssimos valores. E quando a gente olha também para tal oportunidade de negócio, né? O Atlético aproveitou uma muito boa, do Lodge, etc e tal. Mas o Biel foi uma oportunidade de negócio que não vingou. Reinier. O Dudu tem se mostrado. O Reinier, o Vitor Hugo, qual outro? O Pérez. O Pérez, o valor. Não falei Não vai falar nada, não. Desculpa. O Pérez, que não vai ficar, vai devolver. Então é isso aí. É o problema. Tem dinheiro, vai, escolhe. Não tem dinheiro, fica à mercê do mercado. Né? Mas o Léo Duarte? No Léo Duarte vou esperar chegar. Me parece ter sido uma boa contratação. Parece. Mas vamos esperar chegar para ver. E sobre o Lianco, já perguntei ao Guilherme aqui, a única informação, aliás, que o Betinho Marques deu ontem, é de que possivelmente, aliás, que o agente e pai do Lianco informou ao Brax que vai chegar uma proposta pelo Lianco aí pelos próximos dias no Atlético. Fora isso, não sabemos de mais nada. Pedro Abílio voltou pra gente falar mais do Atlético também aqui na TBB. Fala aí, Abílio. A gente falou na primeira parte, né, Cirilo, que o Izep tá lá na Europa buscando o passaporte europeu, que o Bernard se estabeleceu, que o Gustavo Scarpa se lesionou, que o Igor Gomes desperta o interesse no Bragantino, que o Vitor Hugo é um titular do Barba e se recuperou da lesão. Faltou falar do outro meia, né? Reinier está aqui na turma do bate-bola. E destaca a evolução do time com o Barba Domingues, ele que começou essa era Eduardo Domingues como titular, perdeu espaço, mas jogou contra o Vasco, na ausência do Cassierra no último domingo. Vamos acompanhar o Reinier. Acho que está todo mundo vendo uma evolução, tanto de resultado e dentro de campo também. Acho que os últimos jogos da Sul-Americana a gente foi muito bem também, contra o Corinthians já foi... a gente ficou naquele quase, né? Seria um empate. A gente sabia que era preciso dessa vitória e eu acho que com o Barba, com aquela semana de trabalho que a gente vai ter na Copa, eu acho que a gente vai melhorar e eu acho que está todo mundo vendo a evolução. Mas e essa situação das incertezas, né, dos meio-campistas que podem deixar o Galo? Será que o Reinier está nessa leva? Ele também conversou sobre isso com o nosso Paulo Azeredo. Então, é complicado porque muita gente inventa muitas coisas, né? Saíram coisas que não aconteceram. Até festa de despedida, o pessoal fala. Então, é inacreditável, né? Festa de despedida. Então acho que isso é algumas coisas que as pessoas não sabem, mas falam, não sei, acho que para ganhar mídia
Então eles estão equivocados. Eu tenho um contrato com o Galo longo. Estou feliz aqui, quero ajudar o time, como hoje veio uma oportunidade que eu não esperava e eu acho que eu pude aproveitar bem, ajudando meus companheiros. Todo mundo sabe que eu sou um jogador de grupo, não jogo só para mim, jogo para que todos possam fazer um belo jogo. Tá aí, o jogador de grupo, o Reinier, contrato até o fim de 2029, dizendo que não teve festa de despedida nenhuma. Ele permanece feliz no Atlético e querendo cumprir esse longo contrato que assinou no ano passado, Cirilo. Ô Edu, como é que você enxerga o Reinier no elenco do Atlético? Opção. Se for permanecer... É uma boa opção ou simplesmente uma opção? Não, não, difícil. É difícil. Difícil fazer a leitura do Reinier, cara, porque ele joga de centroavante, ele joga de meia, às vezes pelo lado do campo. O Reinier é a eterna promessa, sabe? Saiu muito bem do Flamengo, não virou na Europa, chegou no Atlético, não conseguiu virar no Galo. Mas me parece ser um cara querido no grupo. Desses jogadores que chegaram com status, é o que tem sido mais aproveitado pelo Barba. Quando eu falo desses atletas, Scarpa, Dudu, o próprio Hulk, enfim. Aliás, o Hulk o Barba utilizava muito, né? Mas é porque realmente era um espaço pesado na folha salarial. Mas ele tem sido utilizado. Então, sim, eu vejo o Reinier como opção. Uma opção, independentemente do que o Atlético for fazer, de chegadas, de saída, não consigo enxergar o Reinier como jogador titular, não. Ô Fabrício, você enxerga no elenco do Atlético essa história de reformulação pro próximo semestre, muitas saídas e muitas chegadas, ou pelos objetivos do clube com o que tem não precisa mexer tanto? Ah, não, cara, eu acho que precisa chegar algumas peças aí. Lógico que aí tem que sair também, né, Cirilo? Porque você ficar com o elenco muito inflado, muito cheio, é complicado pra você trabalhar no dia a dia. Aí dificilmente você já consegue agradar 15 jogadores. Geralmente é só os 11 que estão jogando e que estão felizes. Então, é muito complicado. Você tem que trabalhar muito, gerir grupo muito bem, né? Para ser muito justo no vestiário, sabe? E aí, no dia a dia, você dá espaço. Quem mostrar no dia a dia, leva pro jogo, dá chance para gerir muito bem, para todo mundo ficar satisfeito. Assim, eu acho que precisa. Eu acho que o Atlético precisa mexer. Tem mexido, eu acho que deve chegar aí mais uma, 2 peças. Eu acho que o Atlético, chegando mais 2, 3 peças aí, dá para pensar lá em Libertadores, com certeza, Cirilo. Vejamos, né, Abílio? Segue a janela em aberto para o Atlético. Segue essa assim, situação. Né? Em aberto oficialmente daqui a pouco, né? Mas agora já pode fazer movimentação. Enquanto estão procurando essas famosas oportunidades de mercado, devem ser o direcionamento mesmo do Atlético a partir desse período intermediário, né? Diferente da temporada de 2026, é um novo planejamento com um novo treinador que ainda não teve essa oportunidade, né, Cirilo, de montar um elenco com a cara dele. É que o Pedro Daniel, ele é muito certinho, esse negócio de finanças dele, ele tá todo... Mas assim, o Pedro Daniel, o futebol tem que ter uma paixãozinha. Deixa às vezes o presidente fazer um negocinho lá, sabe? Aí a aposta, é tudo aposta. De repente aí chega numa Libertadores, é outra renda, é outra perspectiva pro ano que vem, é patrocínio, enfim. O futebol tem isso. Quando tá muito certinho ali, você não consegue chegar muito lá em cima, né? Agora, essa informação que você traz do Pacini chama atenção. Eu vejo, o Edu Panzi, no Pacini um futuro de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento muito grande. Que o torcedor tenha paciência, não entendendo que ele é a solução, até porque tem o Lodge, isso pode ajudar muito no crescimento dele também, aprender o dia a dia com o Lodge, não ser obrigado a resolver problema, porque tem justamente o Lodge para isso. Mas ele tem potencial, hein? Tem potencial, personalidade, tem sido utilizado, tem tido minutos, fez um gol importantíssimo, um dos gols mais importantes do Atlético na temporada até aqui, que foi aquele gol contra o Ceará, o do 2-1, que levou o jogo para os pênaltis e o Atlético acabou classificando. Valeu uma boa grana aquele gol, tá? Uma classificação, a Copa do Brasil paga muito bem, então já entregou financeiramente também. E o Atlético, o Thiago, ele vem utilizando a base, você tem o Pacini, o Cissé e o Cauã. São 3 jogadores que têm tido minutos. Os 3 têm entrado, têm jogado. Acho que poderia utilizar mais? Acho que sim.
Por exemplo, na própria Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, o Barba tem insistido em levar jogadores pro banco que ele não vai colocar, sabidamente não vai colocar jogadores experientes. Na última rodada, por exemplo, Igor Gomes e Dudu vão pro banco sabendo que não vão entrar. Aí poderia levar algum garoto. Muita gente fala, mas está levando pro banco para não esconder. Quem é que vai contratar um cara que não vai pro banco, que não joga? Pô, mas ninguém é idiota também, né? Ninguém de outro clube é besta. Ah, não, tá sendo muito bem utilizado lá, tá ficando no banco. Pô, tá todo mundo vendo que tem jogador no Atlético que vai pro banco, mas não entra porque o Atlético quer negociar. Ninguém é burro, gente. Então, acho que o Atlético poderia, nesses últimos jogos, ter pelo menos dado rodagem de viagem, de vestiário para alguns garotos, ao invés desses atletas que sabidamente o clube quer se livrar nessa janela de meio de ano. Mas o Pacini é um dos jogadores da base que tem sido bem utilizado. Tomara que tenha mais minutos até o final do ano, porque esse tem potencial.